O nosso cordial boa noite a todos. Boa noite. E aí, depois dessa harmonização, de estarmos nos sentindo em paz, tranquilos, serenos, não é assim? De esquecermos um pouco as nossas aflições, problemas, todos têm, viu? Não tem ninguém aqui privilegiado, sem problema, sem dificuldade não, tá? Um consolo para todos. Mas quando a gente bota o pé ali do portão para dentro, a gente confia no nosso querido Bezerra, nosso mentor, nosso orientador, confia nos amigos espirituais, mas acima de tudo, confia em Jesus, que nos fez um grande convite nesta noite para o banquete que reservou para todos nós. E vamos desfrutar deste banquete da melhor maneira possível. Jesus tem tudo aquilo que a gente precisa. É preciso saber se somos merecedores. Então vamos fazer por onde, né? Vamos desligar o celular. Vamos elevar os nossos pensamentos para mais um grande encontro com Jesus e com os amigos espirituais. Vamos nos preparar para uma noite de aprendizado. E o aprendizado desta noite vem através da nossa irmã Ronilda, que é uma trabalhadora do Centro Espírita Esperança em Cristo, e que mais uma vez nos dá o prazer da sua presença. De antemão já ficamos gratos pelo seu carinho e atender ao nosso convite. E agora vamos, então, iniciar com a mensagem do livro Vigiai e Orai, de Carlos Barcelli, pelo irmão José. Eu tenho por hábito de chegar aqui e pedir sempre ao palestrante que abra o livro, para que saia aleatoriamente a mensagem que nós vamos ler. E eu lembro, talvez muitos lembrem, que essa mensagem já saiu várias vezes. Então vamos prestar atenção, que é para o nosso aprendizado. É uma pergunta a todos nós. Por que não fez? O homem perde muito tempo sobre a terra. Estaciona por longos anos à margem da estrada que lhe compete percorrer. Distancia-se de suas possibilidades. Vê passar a juventude. Assiste ao declínio das forças físicas. Prepara-se a vida inteira, quase, para o que nunca fará. Quando acorda do seu estado letárgico, os dias no corpo escasseiam. Não tem mais o vigor de outrora e a paisagem em torno já não é a mesma. Quer retroceder, corre atrás do sonho que agora observa pelo retrovisor da existência, mas não pode. Lamenta-se inutilmente. Por que não fez no exato momento em que tomou consciência da necessidade de fazer? Algo tem a ver conosco? Estamos deixando de fazer tanta coisa, né? Mas vamos lá, não vamos desistir não. Vamos adiante e que Jesus nos abençoe e a nossa irmã Isa fará a nossa prece inicial. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos fechar nossos olhos
Vamos deixar Jesus entrar em nossos corações, em nossa mente, e vamos dizer assim para Ele: Mestre amado, hoje ouvimos o Teu chamado, e no auge da saudade que sentíamos de Ti, viemos correndo para a Tua casa. Viemos aqui, Mestre, na esperança de Te encontrar mais próximo de nós. Viemos aqui, Mestre, para continuar aprendendo tudo que o Senhor veio nos ensinar. E este tudo, Mestre, se chama amor. Viemos aqui para aprender a amar, para aprender a perdoar, para aprender, Mestre, a conviver com nossos irmãos. Abençoe-nos, Senhor, abençoe-nos nesta noite, abençoe-nos em cada dia, em cada momento, e que nós possamos verdadeiramente pegar nossa cruz e Te seguir. Pegar esta cruz que vai acabar com nosso orgulho, com nosso egoísmo, e Te seguir, Mestre, amando verdadeiramente. Abençoe a nossa irmã Romilda, que ela possa receber da espiritualidade amiga a intuição necessária e trazer aos nossos corações tudo o que ansiamos aprender. Sê com cada um de nós, Mestre Jesus, nesta noite, porque todos estamos muito necessitados do Teu abraço. Abençoe-nos, Senhor, que assim seja, graças a Deus. E assim, com muito prazer, passamos a palavra à nossa irmã. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Cristo esteja entre nós. Eu desde já agradeço esse convite. Vou levantar aqui devagarinho por causa do joelho. O joelhinho está velhinho, né? Não sou eu não, é o joelho, tá? Então agradeço mais uma vez o convite nessa casa de tanto amor, né? De tanto trabalho, de Bezerra de Menezes, que é um espírito tão amado por todos nós, por mim principalmente. Eu digo que ele é o meu médico, né? Porque no momento, há muitos anos atrás, eu tenho certeza que foi ele que cuidou de mim, né? Então o carinho é muito grande. E hoje a gente foi chamado para falar sobre como Jesus evangelizava. Agora imagina, né? Que responsabilidade, né? Falar como Jesus evangelizava. E tudo que a gente sabe de Jesus, a gente sabe das histórias, né? Jesus não escreveu nada, escreveram sobre ele, né? Mas a gente sabe que ele é o guia e o modelo, né? Nosso guia e modelo de sempre, né? Desde a passagem dele aqui na Terra. E quando me pediram para falar sobre esse tema, eu falei, mas meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? Como Jesus evangelizava. E aí a gente procura daqui e dali, estuda, pesquisa, e não existe. Foi muito interessante porque assim, não tem nada escrito assim, Jesus evangelizava desta forma, né? Não tem nada escrito diretamente. Até comentava quando eu cheguei, falei, gente, estou muito nervosa, eu sempre que vou falar, ou eu tenho um livro na mão, ou eu tenho um papel para ler, ou tenho alguma coisa, e hoje não tem nada. Vocês vão ver eu pegando no celular assim, porque eu coloquei alguma colinha, né, para poder me ajudar a desenvolver aqui uma conversa com vocês, né? E aí eu vou começar dizendo para vocês o seguinte, muito do que eu vou falar é daquilo que eu realmente sinto com relação ao trabalho de evangelização. E a gente não vai se prender à evangelização da criança e do jovem, porque eu entendo que evangelizar é para todos nós. Nós evangelizamos e somos evangelizados. Evangelizar e evangelizar-se, para mim, é a mesma coisa que conviver e viver. Porque à medida que você tem a oportunidade de estar convivendo ou vivendo com alguém, você está ensinando e está aprendendo. Às vezes, aquela pessoa que você acha que não tem nada para te oferecer, mas uma frase, uma atitude, um comportamento, e você percebe que tem alguma coisa que você pode mudar na sua vida. Isso é evangelizar, né?
é você ser solidário, né? E o que é ser solidário? É se colocar em prol do outro. É se colocar no lugar do outro, que hoje a gente fala de empatia, né? Que é uma palavra mais moderna. E como que é difícil fazer isso? E quando você fala em evangelizar, é preciso que você tenha essa palavra em mente. É preciso que a gente tenha a empatia e que a gente tenha a humildade de saber que nós não somos mais do que o outro. Eu trabalhei durante muitos anos com criança, com jovens, né? Fazendo esse trabalho de evangelização e até com adulto, porque alguns de vocês aqui devem estudar, aqui na casa tem estudo, né? Tem grupos de estudo. É uma evangelização, porque evangelizar é aprender. A diferença da evangelização para a escola é que na escola, teoricamente, não se tem a responsabilidade, né, de lidar com o ser humano de forma solidária, de forma fraternal. Deveria, mas não se tem. O professor, ele pode ser ou não fraternal, mas dentro da casa espírita e dentro da evangelização, num grupo de estudo, qualquer grupo de estudo, isso na minha visão, tá, gente? Para mim é uma evangelização. É preciso que exista uma entrega de quem está na posição de coordenar esse estudo, porque a evangelização infantil, a evangelização da mocidade, tudo é um estudo, é uma oportunidade de convivência. Tá? Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara, né? A visão que eu tenho de evangelização é conviver. Conviver é estar com, não é? Você convive na sua casa e na sua casa você também evangeliza e é evangelizado, né? E dentro da casa espírita, quando você vem para o trabalho da evangelização, ele não pode ser um trabalho mecânico. Eu falo e você aprende. Você fala e eu te escuto. Era dessa forma de solidariedade, de entrega, de acolhimento que Jesus evangelizava. Jesus sabia ouvir, Jesus sabia dialogar e Jesus dava a oportunidade do outro falar. Então, quando a gente fala evangelizar como Jesus, eu penso que é o momento da gente olhar para si mesmo e se perguntar como eu estou lidando com o meu próximo. Partindo do princípio que o trabalho de evangelização, ele é diário, ele é a todo momento. Porque, se vocês observarem bem, a gente está vivendo um momento onde a falta de compreensão mútua está nos levando por caminhos muito perigosos. Dentro do nosso lar, dentro da nossa família, no convívio com os nossos filhos, com o companheiro, e a gente precisa pensar a todo momento, como Jesus faria no meu lugar? E é dessa forma que a gente vai pensar, como Jesus evangelizava. E eu peguei alguns itens aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir ver. Não sei mexer muito bem nisso não, tá, gente? Então, Jesus, como é que Jesus se evangelizava? Primeiro ele começa a falar da questão da solidariedade, né? De você olhar para o outro e se preparar para ouvir e para se colocar solidário, companheiro, ajudar, estender a mão, dentro das suas possibilidades, né? Porque é muito importante a gente pensar que cada um dá o que tem. Às vezes a gente quer dar além do que a gente tem e a gente não tem, né? E às vezes a gente, por ter e poder dar, a gente se acha mais do que o outro. Então,
o que fica para mim de muito importante nesse trabalho de evangelizar como Jesus é tentar ser humilde como Jesus. Ah, mas humildade é uma coisa tão simples, né? Eu estou sempre pensando no outro. Não, não é simples. A gente pensa que é simples, porque a gente se confunde muito com esta questão da humildade e do dar, né? Do doar. Né? Doar de si, né? Sem querer nada em troca, porque é muito difícil você doar para o outro e não esperar que venha alguma coisa, né? Você doa e aí você fala, mas é desinteressado, mas no momento em que você precisa e a pessoa não retorna do jeito que você desejava, você já deixa a humildade de lado, você já se aborrece. Você já se coloca numa posição de que, poxa, eu merecia mais, afinal de contas eu fiz. Né? Se a gente for prestar atenção na nossa caminhada, a gente vai ver que a gente faz isso várias vezes. E quando eu falo a gente, eu me coloco nesse lugar. Né? Porque é muito importante, eu gosto sempre de frisar muito isso, o fato de eu estar aqui falando não significa que eu faço tudo que eu falo. Mas, quando a gente fala, a gente é o primeiro que escuta. E quando você escuta, você vai se evangelizando. Porque se evangelizar é você aprender a vivenciar o Evangelho. Estudar o Evangelho é simples. Vivenciar o Evangelho é muito complicado. É mais difícil. Mas não é impossível. A partir do momento que a gente adentrou aquele portão, a gente já está no caminho. A gente já está procurando aprender um pouco do Evangelho e vivenciar o Evangelho. Eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui, que parou para ler uma passagem do Evangelho, do Livro dos Espíritos, dos outros livros, que escutou alguém aqui falando, quando sai, não sai igual. Não é verdade? Não sai igual. A gente pode até repetir os mesmos erros, mas aquilo já nos incomoda, o que antes não acontecia, né? A gente fazia e fazia, mas agora quando a gente conhece e entende, e a gente tem Jesus como nosso guia e modelo, a gente sabe que a caminhada não é fácil, mas que é esse o caminho que a gente quer seguir. Então, Jesus, ele se preparava para estar com o outro. Ele esquecia de todos os interesses dele. Jesus ia para acolher. Jesus ia para dialogar. Jesus ia para ouvir. Jesus ia para se entregar. E é isso que a gente precisa pensar, de que forma nós estamos fazendo. A gente precisa entender que Jesus fazia isso e ele não frequentava nenhum centro espírita, nenhum templo. Ele era isso todo o tempo. Ele era isso nas ruas, ele era isso na praia, ele era isso na floresta. Onde você o encontrasse, ele estaria assim. E é o que nós precisamos começar a pensar em relação a cada um de nós. De que forma que nós estamos convivendo dentro dos nossos lares? E onde é o trabalho primeiro de evangelização é dentro do nosso lar, onde a gente evangeliza e é evangelizado. Ah, mas na minha casa sou eu e meus filhos e meu marido e as crianças. Existe uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer. Nós somos espíritos imortais. Então, nós não temos ideia da idade de cada um de nós. O fato de evangelizar uma criança não significa que ela seja uma criança. E, às vezes, a criança traz informações para a gente que a gente não consegue nem entender. A gente fala, nossa, está me dando essa resposta?
Por quê? Porque é um espírito milenar. É um espírito que já tem um conhecimento. Mas e aí, qual a diferença da gente para Jesus? Porque Jesus, ele entendia e escutava e acolhia a uma criança da mesma forma que ele fazia com o adulto. Não tinha diferença para ele. Então, ele tinha a oportunidade de estar convivendo, vivendo e vivenciando. E aí, gente, eu tenho tido, de uns tempos para cá, depois a pandemia mexeu muito com todo mundo, né? Virou a vida da gente assim de cabeça para baixo, né? De todo mundo. Foi muito difícil, mas alguns adoeceram, outros não. Alguns adoeceram do corpo, outros da mente, outros da alma, mas a gente está sobrevivendo, né? E esse período trouxe a oportunidade para mim de pensar sobre a questão do me conhecer. Porque eu pude perceber que eu lia muito, ainda leio, gosto de estudar, sempre gostei, mas eu precisava olhar para mim e observar como que eu estava me posicionando diante do mundo, da vida e das pessoas. Então, quando a Márcia me chamou para falar sobre esse tema, foi a primeira coisa que eu pensei. Evangelizar é todo o tempo. Como é que eu estou me posicionando sobre isso? Porque eu ainda pensei assim, poxa, mas o estudo vai ser à noite, né? Nem todo mundo aqui é evangelizador. Tem algum evangelizador aqui? Eu falei, puxa, como é que vai ser? Porque quando você vai falar de evangelização para evangelizador, a gente tem uma cartilha, né? A gente sabe a teoria, né? E aí eu falei, não, mas eu vou falar, nem todo mundo é evangelizador. Aí foi quando eu pensei. Eu falei, não, todos nós somos evangelizadores e somos evangelizandos, porque conviver é educar-se e é educar. Nós não conseguimos fazer isso ainda, mas é isso que o Cristo espera de nós, que a gente tenha essa humildade de lidar com o próximo, entendendo o tempo dele. Mas a gente só consegue fazer isso de uma forma, quando a gente busca o nosso autoconhecimento. Quando a gente se preocupa de todos os dias de manhã, nem que seja por 5 minutinhos, se olhar no espelho e pensar, quem sou eu? O que eu estou fazendo? Eu sou capaz de... E aí eu lembro de um amigo que eu tive há muitos anos atrás, e ele já desencarnou, que um dia a gente conversando, e naquele momento eu não entendi o que ele quis dizer para mim. E eu perguntei para ele assim, brincando, né? Falei, mas se você chega em casa... E aí eles moravam, era um casal, eles moravam num corredor, né? Assim, o portão está aqui e a casa era lá no final, só que ele passava pela janela da sala dele. Aí eu falei assim, já pensou se você passa aqui? Eu não me lembro qual era o assunto, ficou para mim a frase que ele falou. E você olha lá para dentro e sua esposa está com alguém, aí ele falou assim, eu não sei o que eu faria, porque o meu nome é Momento. Eu nunca mais esqueci essa frase. Fiquei olhando para ele e falei, como assim seu nome é Momento? Eu não sei, eu acho que eu não faria nada, mas tudo é o momento, né? E aí, nessa época eu ainda não estudava a doutrina. Depois eu comecei a estudar a doutrina e aí eu comecei a entender a frase, né? Porque a doutrina espírita, ela tem uma coisa que eu acho que era maravilhosa. Ela não impõe, ela expõe. Ela chega para você e expõe tudo. E você decide o que você vai fazer. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade de ação, de ir e vir, de falar o que a gente pensa, só que a gente aprende a ter a responsabilidade de saber que toda causa tem um efeito, né? Que a gente precisa arcar com todas as nossas atitudes, sejam elas certas ou erradas. Mas o outro faz e não. Vai ter um momento que vai ter que arcar, não tem jeito.
E aí, quando a gente pensa assim, o meu nome é Momento, quem somos nós? E para a gente saber disso, a gente precisa se conhecer. E a gente não vai se conhecer da noite para o dia, e acho que nem nessa encarnação. Porque a cada momento, quando a gente começa a fazer esse trabalho, a gente descobre que a gente é capaz de pensar, ou de falar, ou de agir de alguma forma que antes a gente não entendia. E a melhor forma, uma das melhores formas da gente perceber isso, é quando você olha para o outro e se coloca no lugar dele. E olha para ele como seu igual. Não como, eu sou espírita, eu estudo a doutrina, eu já evangelizei. Então eu nunca vou ser capaz disso. Nunca e sempre são duas palavras que não pode existir para a gente. Porque a gente não sabe realmente do que a gente é capaz. Mas quando você começa nesse trabalho de autoconhecimento, você já pensa assim, isso aqui eu não vou fazer porque é capaz de eu não me dar bem. Eu vou escorregar. E é tão interessante que aí você foge daquela casca de banana e daqui a pouco a casca está lá. Aí você foge dela e ela está lá de novo. Você quase coloca o pé. E às vezes você vai até a metade e volta. Por quê? Porque se não for assim, a gente não aprende. Faz parte do aprendizado. Mas o mais interessante de tudo isso é entender que tanto eu quanto o outro temos os mesmos direitos e estamos todos no mesmo patamar. Quando eu evangelizava, eu costumava dizer isso para as minhas companheiras, né? Porque aquele jovem é igual a mim. Eu sou igual a ele. Mas ele faz isso, mas quando eu fui jovem eu já fiz pior. Né? Porque a gente precisa, a gente não está numa condição diferente porque estudou mais, porque entendeu mais. Não estamos, porque nós somos falíveis o tempo todo. E é essa humildade que a gente precisa aprender a ter, olhando para Jesus como exemplo. Jesus, na verdade, foi o ser mais rico da face da terra. E nasceu numa manjedoura. E andava simples, no meio dos doentes, dos leprosos, dos pobres. E a gente, por muito menos, né, já se sente numa condição superior. E então a gente precisa nos colocarmos numa condição de querer a paz. Ainda há pouco, quando a moça estava cantando ali a música da paz, né? Eu pensei isso, falei, nossa, eu tenho certeza absoluta que todos nós aqui queremos viver em paz. Mas a gente faz o que para isso? Para viver em paz? A gente se cala para evitar uma discussão? A gente abaixa a cabeça diante de uma ofensa injusta? Não. Mas eu sou humilde. Eu não tenho problema de andar vestida com roupinha simples, eu não tenho problema de falar com aquele morador de rua, eu vou lá no centro, eu limpo tudo, eu lavo. Não. Mas quando alguém pisa no meu calo, eu não quero nem saber se a pessoa estava tonta. Pisou no meu calo, eu vou gritar. E aí, como é que eu posso querer a paz? Como é que eu posso querer me educar e educar o próximo? Porque evangelizar é exatamente isso. É se educar e educar o próximo através de quê? Do meu exemplo. Que era o que Jesus fazia. Ele evangelizava e educava através do exemplo dele. Quando as pessoas viam ele com aquela humildade, falavam, gente, quem sou eu? Eu tive a oportunidade de ir a Uberaba e conhecer Chico Xavier. Né? Tive a glória de beijar a mão de Chico Xavier.
E eu lembro que quando eu estava na casa da prece, ele ia chegar, e aí eles começaram a pedir, a casa lotada, óbvio, né? E eles começaram a pedir que ninguém ligasse a máquina fotográfica, porque Chico tinha catarata, né? A gente sabe disso, era uma pessoa muito debilitada de saúde, e ele pediu a todo mundo, olha, quando ele chegar, porque antigamente era aquela máquina fotográfica de flash, né? E aquilo fazia mal. Aí pediram, umas 4 vezes falaram aquilo. Aí encostou o carro e ele saiu. Quando ele abriu a porta do carro, mas era muito flash, chegou a ficar tudo claro. Aí eu fiquei olhando assim, meu Deus, por que isso, né? Por que a gente faz isso? Qual a diferença de fotografar, ou de estar, ou de olhar, ou de apertar a mão, né? E sabendo que aquilo faria mal para aquela pessoa que a gente tem como, sempre teve como um exemplo, né? Então, aí a gente quer viver em paz. A gente quer que o outro não faça com a gente o que a gente fez com ele. E tudo isso é uma questão de evangelização, é uma questão de evangelizar-se. Então, a importância desse momento em que cada um de nós ainda está tão voltado um para o outro, e o momento que a gente teve, que a gente precisou ficar dentro das nossas casas, olhando para os nossos amores, né? Porque antes a gente ia e vinha, acordava de manhã, se arrumava, ia trabalhar, chegava de noite, jantava, via televisão, ia dormir. Mas a pandemia chegou e a gente teve que ficar assim, ó, um olhando para o outro. Eu costumo dizer que eu acho que foi uma oportunidade única da gente conviver, aprender a conviver, a se evangelizar e evangelizar. Ah, mas eu nem percebi isso. Mas eu posso pensar em como foi e rever a minha postura. Como foi essa experiência para mim? De que forma que eu me coloquei? Será que o outro estava completamente errado quando ele falou, reclamou de mim alguma coisa? É um processo meio dolorido, mas que vale a pena e que é libertador. Porque quando você entende que você é tão capaz de errar como qualquer um, e quando você entende que o outro só vai te dar o que ele pode te dar, a gente se sente livre. Porque você não fica mais vivendo naquela condição de que eu tenho que ser o melhor, e o outro tem que fazer para mim tudo o que eu estou dizendo que ele tem que fazer, porque eu estou certo e ele está errado. Então, parar para fazer essas reflexões é evangelizar-se e é evangelizar o próximo. Porque quem está convivendo com a gente percebe a mudança que a gente está fazendo em nós mesmos. E essa mudança tem que ser para a gente, não pode ser para o outro. Ninguém muda para ninguém e ninguém muda ninguém. Então, o trabalho é todo nosso. A doutrina é maravilhosa, porque ela expõe, ela não impõe. Mas, por outro lado, não tem jeito, casa espírita nenhuma, estudo nenhum, evangelização nenhuma vai fazer a gente ser melhor, a não ser nós mesmos. A gente pode entrar aqui todos os dias da semana, vir fazer esse trabalho, estudar todos os livros da codificação, mas se a gente não pensar assim, eu preciso ser melhor hoje do que eu fui ontem e mais do que eu serei amanhã, e o que eu preciso fazer para isso, sem me incomodar com o meu próximo, no sentido de querer me colocar acima ou abaixo, porque nós estamos todos no mesmo patamar, nós não vamos conseguir. E era dessa forma que Jesus evangelizava. Quando Jesus estava lá, eu não decoro muito essas coisas não, mas eu vou falar e quem
vocês vão conhecer a passagem. Estava lá na praça e chegou a mulher adúltera, né? E todo mundo estava querendo apedrejar a mulher. Ele só falou assim: quem estiver sem pecado, que taque a primeira pedra. Numa frase só, ele evangelizou um monte. Todo mundo abaixou a cabeça e saiu. Quem que ia tacar pedra? Quem que não tem pecado? E a humildade dele, né? Ele é um homem grandioso, com uma luz, né? Tão correto. E ainda falar para ela perguntar: e agora, o que eu faço? Se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Ele poderia condená-la, porque ele não tinha pecado. Mas mesmo assim, ele não condenou. E essa passagem é uma passagem que a gente precisa lembrar sempre dela. Porque todos nós temos telhado de vidro. E quando a gente pensa nisso, é libertador. Porque a gente traz a paz para dentro do nosso lar. A gente traz a paz para o convívio da casa espírita. A gente traz a paz para o convívio das pessoas no nosso ambiente de trabalho, onde for. Porque nós, essa semana a gente estava fazendo um estudo, e aí eu li uma frase assim: nós não somos nada, mas somos tudo. E é uma verdade, nós não somos nada, mas cada um de nós é tudo para si mesmo e para Deus, para o universo. Cada um de nós é único, nenhum de nós somos insubstituíveis, mas nós somos únicos. Mas nós não somos mais do que ninguém. E todas as vezes, quando a gente pensa nesse trabalho, e a companheira vai me desculpar, e ela sabe disso, que tem muito essa coisa das pessoas, uma quererem se sobrepor, né, com a outra. Não, desculpa, gente, eu estou falando que eu já convivi, né, e eu sei como é que acontece. E hoje em dia é muito complicado, porque a gente tem aí a tecnologia, né, tem a pedagogia, tem a psicologia, a psicometria, tem um monte de coisa. Mas se não tiver amor e humildade, não adianta. Não adianta. Não resolve. Eu participei há muitos anos, alguns não, muitos anos de Comerge, eu era coordenadora de um polo, e um dia a gente chegou no Colégio Santa Mônica e estava tendo um desentendimento entre os evangelizadores. Cada um, né, falando de um estudo diferente, não, porque tem que ser assim, que tem que ser assado. E aí um companheiro chegou, estava no meio da quadra, ele chegou para mim e falou assim: e se não der certo essa atividade, como é que vai ser? Eu falei: para mim não tem problema. A gente senta aqui no chão, chama as crianças, eles vão sentar em volta e a gente vai olhar no olhinho de cada um deles e vai conversar. Ué, mas e o estudo? O estudo é o que eles vão falar para a gente e o que a gente vai dizer para eles. Jesus evangelizava dessa forma. É claro que a gente precisa de um planejamento, que a gente precisa preparar uma aula num estudo da codificação. Mas, às vezes, você prepara um estudo e você tem que prestar atenção no que o companheiro vai te dizer. Aí a pessoa chega na sala e fala uma frase ou traz uma questão que não tem nada a ver, mas a pessoa está precisando falar. Jesus ia parar tudo? Ia dizer assim: olha, não, porque a aula hoje é sobre perispírito, então nós não vamos falar do que você está falando. Aí não é evangelizar. Evangelizar é você ouvir, é você entender, é você acolher. Às vezes, aquela pessoa vem trazer aquele assunto e está precisando de um acolhimento, de um atendimento. E se você não der ouvidos, você não vai saber. Ah, mas acontece que eu não sou evangelizador. Tá, vamos levar para dentro da nossa casa. A gente chega do trabalho e aí a gente precisa cobrar do filho. Você fez o trabalho de casa? Ah, mas eu não fiz, não sei o que. Aí a gente fala da esposa. E você fez não sei o que? Aí, e eles estão querendo assim, ó, falar alguma coisa, alguma necessidade, e a gente não escuta.
porque a gente está na teoria. Tem que fazer o trabalho de casa, tem que acordar a tal hora, a comida tem que estar pronta, a roupa tem que estar lavada. Vamos parar um pouquinho. Vamos deixar o outro falar. Vamos olhar nos olhos. Era assim que Jesus evangelizava. Vamos acolher. Vamos entender. Ah, mas acontece que já entrou batendo com a porta. Por que será? A gente esquece de fazer essa pergunta, né? A gente só pensa assim, bateu com a porta, vai quebrar a maçaneta, vai estragar a pintura, já vou brigar. E tudo isso vai trazer para a gente a paz, a convivência harmoniosa dentro do lar. E aproveito esse momento para falar da importância do Evangelho no lar. O quanto que é importante o Evangelho no lar. E a gente nunca tem tempo. 15 minutos, 20 minutos. E a gente nunca tem tempo. Aí a gente combina, fala, não, vou fazer agora todo domingo de manhã. E faz o primeiro, o segundo, no terceiro, dormi demais. Não, agora eu vou fazer quarta-feira às 8. Aí faz o primeiro, o segundo, perdi o horário. Mas é tão importante. Porque é no momento em que a gente senta para ler uma passagem de qualquer livro que seja e conversar um pouco, sem apontar o dedo, sem ofender, mas para refletir. A vida está precisando disso, gente. A gente não consegue mais ligar a televisão sem não levar um choque, né? A gente não consegue, não tem mais como. A gente não consegue ligar um rádio sem levar um choque. Nós estamos todos vivendo um momento de ansiedade, de depressão, e aí as pessoas voltaram a trabalhar, mas ainda não estão muito bem com essa situação. Aí chega em casa, olha que coisa boa, né? Chegar em casa e falar, não, hoje é dia do meu evangelho. Vamos lembrar um pouquinho de como Jesus fazia? Mesmo que quando a gente levante dali, aquilo já acabou e no dia seguinte a gente já esqueceu, mas daqui a pouco a gente vai lembrar. Porque aos poucos aquilo vai ficando dentro da gente e vai harmonizando o nosso lar, vai ambientando, vai higienizando a nossa casa. E se a gente tem filhos, então, se tem criança, e se tem jovem, não importa. Porque o evangelizador dentro da casa espírita, ele está fazendo o trabalho dele, mas a extensão desse trabalho é no lar. E que diferença que faz. E a gente vê essa diferença depois, quando os nossos filhos ficam adultos. Eu levei meus filhos muito pequenos para a casa espírita. Hoje já estão adultos, já sou até avó, né? E eles até hoje, eles lembram do Evangelho no lar. Às vezes o meu que tem 32 anos fala, mãe, aquela história da lavadeira, porque a gente usava um livrinho e para o resto da vida, não sei se já ouviu falar, que tem umas historinhas maravilhosas, que fala muito da questão da moral, né? E a criança, ele lembra até hoje. Até hoje eles lembram. De vez em quando eles falam, mãe, estou precisando fazer um evangelho. Ninguém frequenta a casa espírita mais não, mas ficou. Olha como é importante. Né? Ficou ali, está no caminho. E tem uma outra, o meu filho do meio outro dia falou assim para mim, mãe, eu não sou santo, mas se não fosse o espiritismo eu seria pior. Olha isso. Fiquei toda feliz, né? Porque a gente fica feliz, né? Por quê? Porque quando está lá na hora de fazer uma bobagem, lembra da lei de causa e efeito, da ação e reação. Lembra que nós somos espíritos imortais, né? Lembra que não vai adiantar morrer, porque não vai acabar, né? Isso é muito importante, isso faz uma diferença, né? Porque a gente fala, quero morrer. Não adianta, gente. Isso, uma criança ter a noção disso é muitíssimo importante, que a gente tem de criança aí se suicidando. É uma coisa fora do normal. Eu tive a oportunidade de participar de um encontro em Pedro Leopoldo com Haroldo Dutra, e ele estava colocando isso, de quantas crianças cometem o suicídio. E de filhos de espíritas, hein? E agora você imagine se não fosse.
E tudo isso a gente pode dar exemplos como Jesus dava, fazendo a nossa parte, evangelizando e nos evangelizando. Agora, é extremamente necessário que a gente se olhe, para que a gente possa perceber de que forma que eu estou falando com o outro, de que forma que eu estou me dirigindo, até que ponto eu estou trabalhando em mim, exercitando em mim a minha humildade. Humildade sem medo, humildade com coragem, porque às vezes a gente pensa que ser humilde, a gente vai ser interpretado como bobo. Não importa o que o outro pense. O que o outro pensa de mim é um problema dele. Eu sou responsável pelo que eu penso do outro. O outro pensa o que ele quiser. E às vezes a gente pensa assim, poxa, mas aí eu sou bonzinho, né? Aí parece que eu sou um bobão. Mas a gente tem que saber o que a gente está ganhando com isso. A paz, a liberdade de não ser apontado como perfeito ou como totalmente imperfeito, porque você se coloca numa posição de igualdade com o outro. Você diz para o outro assim, olha, eu estou me esforçando para acertar, mas eu posso errar. Olha, eu quero te ajudar, mas eu não tenho tudo que você precisa, mas vamos procurar juntos? E era dessa forma que Jesus evangelizava. E a gente só vai conseguir começar a trilhar esse caminho quando nós pararmos para nos olhar primeiro do que olhar para o outro. Eu estava comentando lá fora com a minha amiguinha que eu falei para ela assim, eu resolvi deixar o trabalho da evangelização e estou só estudando. Aí eu falei, sabe por quê? Porque eu cheguei à conclusão de que eu preciso aprender a não julgar, a criticar, a não querer a perfeição. Então, eu ainda preciso aprender muito. E o primeiro passo foi eu olhar para mim. Porque aí eu percebi quanta coisa eu ainda tenho para fazer. Mas eu também percebi que eu já fiz muita coisa, porque a gente já fez. Né? Nós já estamos aqui, quarta-feira, de noite, a gente está aqui, estudando o Evangelho. Pegando essa vibração maravilhosa dessa casa, tentando encontrar a paz interior. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui quer isso, a paz interior. Quer poder ficar tranquilo, respirar fundo e dizer, Senhor, pega nas minhas mãos. Quando a gente entra numa casa espírita, a gente quer se sentir abraçada, não é só pelo nosso companheiro que a gente encontra, é por Jesus, é pelos amigos espirituais, é pela falange de Bezerra. A gente quer se sentir acolhido. E o outro também. Mesmo aquele que ainda não conhece esse caminho. E vai ser através da nossa compreensão, da nossa humildade, e de sermos melhores, porque quando nós somos melhores para nós acabamos sendo melhores para os outros. Eu costumo dizer que quando a gente está doente, é difícil você cuidar de um doente, né? Então a gente tem que estar bem. E para a gente poder doar, para a gente poder trabalhar no bem, para a gente poder evangelizar, a gente precisa se evangelizar. Jesus não precisava, ele era o guia e o modelo. E a gente precisa se mirar nele. Então, evangelizar como Jesus é ter solidariedade, é ser humilde, é acolher, é dar as mãos, é olhar nos olhos, é ter empatia, se colocar no lugar do outro e, principalmente, amar. Amar sem vaidade, amar sem orgulho, amar sem cobrança, amar sem posse, porque quem ama liberta. Da mesma forma que Jesus deixou livre todos nós e está aguardando que a gente a cada dia sejamos pessoas melhores.
Então, meus irmãos, o que eu tenho que falar para vocês hoje, de como Jesus evangelizava, é sobre evangelizar com amor, com humildade, com solidariedade. Eu, dentro da minha visão, tenho certeza que era isso que ele fazia. E tenho me esforçado o máximo para também viver desta forma. Não esquecendo nunca que a gente não precisa estar numa casa espírita para evangelizar. A gente evangeliza dentro da nossa casa. A gente evangeliza e se evangeliza. Às vezes, aquele pequenininho, aquele mais humilde, aquele que está na rua, aquele que tem menos, falam coisas para a gente que nos conforta e nos desperta para uma realidade. Então, que a gente possa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e amor no coração. Que Jesus nos abençoe. Bom, é lógico que precisamos ser gratos à nossa irmã Ronilda pela gentileza de estar aqui conosco, né? Mas, acima de tudo, de trazer a sua mensagem com tanto carinho, né? De forma simples, mas a gente percebe sinceridade nas palavras, nos sentimentos, e de alguma forma toca a todos nós, né? Nos faz refletir que quanto mais simples, melhor. Muitas vezes queremos externar formas grandiosas de orar ou de pedir ou de conversar e esquecemos que são nos gestos e nas palavras mais simples, como ela mesma disse, como Jesus fazia. E a gente imagina, né, que daquele ser de tanta luz só podia sair coisas simples, elevadas e que acrescentassem e muito a todos nós que estávamos lá, né? E estamos aqui hoje, ainda estamos aprendendo, mas ainda somos muito cabeça dura, né? Somos teimosos, mas estamos aqui, já estamos no caminho, né? Então, deixamos aqui o nosso agradecimento à nossa irmã, o abraço da Casa do Carinho, do Caminho. É do carinho, De repente eu falo algumas coisas que não sou eu que falo, né? Mas tudo bem. E é isso mesmo. Mas leve o carinho da Casa do Caminho, tá certo? E assim então vamos prosseguindo, vamos aos nossos passos. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no
coração. Só Deus te basta. Só Deus te basta. Jesus querido, amado Mestre, mais uma vez estamos nós, sob o Teu amparo, sob a Tua misericórdia, em mais um encontro que nos concedestes nesta noite. Sim, Senhor Jesus, sabedores somos todos nós, que Tu estás conosco em todos os momentos, a todo momento, em todas as dificuldades. Basta que queiramos. Mas Tu bem sabes que ainda somos muito incautos. E quantas vezes teimamos em distanciarmos de Ti, da Tua bênção, da Tua luz. Jesus querido, como ainda somos tão carentes da Tua misericórdia, do Teu amor sobre todos nós. Ajude-nos, para que possamos nos manter no caminho que nos levará ao Teu encontro, com todas as adversidades, com todas as dificuldades, mas que saibamos superá-la uma a uma, com a certeza de que o aprendizado, o melhoramento só vem com as dificuldades. Queremos sim, Jesus querido, nos tornarmos seres melhores, para que possamos merecer um planeta regenerado. Já que o nosso planeta, o Teu planeta, Jesus, que governas, também se transforma, também passa por melhoramento e evolução. Por isso, continue conosco, Jesus, nos propiciando momentos como este, em que encontramos o nosso refazimento, em que encontramos a Tua paz, a Tua luz, através dos benfeitores espirituais, todos a Teu serviço. E esta noite não foi diferente. Tivemos aqui a nossa irmã Ronilda, que com tanta propriedade envolveu a todos nós com o seu estudo, para quem, Jesus querido, também Te rogamos bênçãos de luz, paz e saúde. Mas queremos rogar especialmente, Jesus amado, esses nossos irmãozinhos que perambulam por este planeta,
os mais sofredores, as vítimas de tantas catástrofes, as vítimas da guerra, do desamor, de tudo isso que ainda acontece no nosso planeta, e tu bem sabes. Abençoe a todos eles, Mestre, fortalecendo-os na fé, na coragem e na esperança de que dias melhores virão, na certeza que tudo passa, tudo se transforma. Obrigado, porque já conhecemos a doutrina espírita, que nos mostra o caminho, nos orienta, nos conduz. E não podemos dizer jamais que não sabíamos. Já temos a orientação necessária, mas que, acima de tudo, sejamos portadores da tua mensagem, dos teus ensinamentos, dos teus exemplos, para tantos irmãos que encontramos no nosso caminho. Encontramos nos nossos lares, no trabalho, no dia a dia. Quantas oportunidades nos são dadas para exercitarmos aquilo que já aprendemos, para colocarmos em prática tudo aquilo que já aprendemos. E aí fica a pergunta: por que não fizemos? Se as oportunidades nos são dadas, já temos as condições, e por que tantas vezes deixamos de fazer? Que possamos despertar para a grande realidade, na certeza que estamos a caminho, e que este caminho é longo, mas a existência terrena é curta. Que saibamos aproveitar cada minuto, cada experiência, cada oportunidade. Mas por hora é só te dizer com muita satisfação: obrigado, Jesus. Obrigado ao nosso querido bezerro, que nos fortalece, nos orienta, nos estimula para que aqui estejamos sempre nos dias e nas horas marcadas, recebendo todos os convidados de Jesus. Obrigado a esses incansáveis irmãos, aos nossos anjos de guarda, guias e protetores. Obrigado à nossa querida Mãe Maria Santíssima, que sempre nos envolve no seu manto de luz e de amor. Mas deixamos o agradecimento maior a Deus, nosso Pai e Criador, por mais um dia que nos concedeu neste nosso processo reencarnatório. Agradecidos ficamos, damos por encerrada a nossa reunião, dando todos graças a Deus. Quanta luz neste ambiente tem sido sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em frente
Obrigado, Bisa, mais uma vez, por abrilhantar a nossa reunião. Os nossos avisos são curtinhos, lembrando sempre das nossas campanhas do quilo e do enxovalzinho de bebê, tá? Não vamos esquecer de dar a nossa contribuição. Ainda temos CD da Bisa à venda na nossa secretaria. E quero fazer um lembrete. Toda vez que escreverem um papelzinho, seja para prece ou para desencarnado, não esqueça de colocar a data do dia aqui, para que a gente tenha um controle do tempo que está aqui, tá? Não esqueçam disso. Todo mundo sabe, mas acaba esquecendo, tá bom? E assim, então, obrigado pela presença de todos e vamos na paz de Jesus.